E aí, galera, hoje a gente vai falar de um dos maiores artistas, né? A gente vai fazer o segundo episódio do quadro Conhecendo o Artista. A gente vai falar desse cara aqui atrás, ó. Charlie Chaplin, ele foi o cara assim que eu acho que revolucionou a indústria do cinema, né? Sem dúvida. Porque ele foi um grande artista, ele não era só ator, ele era produtor, ele era diretor, ele era músico, ele era produtor, Roteirista. o cara fazia de tudo, então a gente não podia deixar de falar desse cara. Charlie Spencer Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889 na Inglaterra, em Londres. Na infância dele, ele teve alguns problemas com familiares, porque o pai e a mãe dele, né, o Charles Chaplin e a Hannah Chaplin, eles se separaram quando ele tinha apenas 3 anos, né? O pai dele era alcoólatra, né? Ele bebia muito e tal, e a mãe dele, depois que separou do pai, acabou tendo uns problemas de saúde. Ela tinha alguns problemas psicológicos, depressão, o que acabou dificultando o trabalho dela, né? A carreira do Charlie Chaplin ela teve início de uma forma bastante inusitada. Foi em uma vez, isso é mostrado no filme do Robert Downey Jr., em que ele interpreta o Charlie Chaplin. Isso é mostrado no filme. Uma vez em que a mãe dele, ela vai subir ao palco e ela não consegue cantar. Ela é meio que tirada do palco. E é quando ele estava vendo isso, ele tinha 5 anos de idade, e ele vê a mãe dele sendo tirada do palco. E ele já estava ciente daquela condição difícil em que eles passavam. E aí ele, do nada, decide tomar iniciativa. Ele entra no palco, ele sobe no palco e começa a cantar. Ele começa a cantar e o pessoal começa a gostar, porque ele naquele momento ele começa a mostrar um talento que até então nem a mãe dele imaginava que ele tivesse. You are my heart, honey chocolate, I am the bee. E depois de todos esses problemas aí da mãe do Charlie Chaplin, ele acabou tendo que morar um tempo com o pai dele. Mas o pai dele também tinha um problema que a gente já falou, que ele era alcoólatra. E depois de um tempo o pai dele morreu de cirrose. De tanto o cara lá encher a cara, ele acabou batendo as botas e o Charlie Chaplin acabou ficando meio que largado. Ele e o irmão dele, Sidney. Aos 17 anos ele começou a fazer mesmo a sua carreira de ator, porque ele queria mesmo entrar nessa parte de artes aí, de comunicação com o público, e ele entrou dentro da companhia do Fred Karno. Sim, Fred Karno, que era um empresário teatral britânico. E com esse Fred Karno ele chegou a fazer algumas excursões, né? Ele foi para os Estados Unidos 2 vezes, nessa época do cinema, 1910, 1912, é quando o cinema mudo estava chegando a um certo auge ali. Ele foi descoberto por alguns cineastas da comédia. O Charlie Chaplin sempre teve aquela veia cômica. Dentre esses olheiros que acabaram descobrindo o Charlie Chaplin, havia 2 pessoas muito importantes, entre eles o Mack Sennett e a Mabel Normand. O Mack Sennett, ele era dono da Keystone Studios, que foi criada aí mais ou menos nessa época para produzir filmes de comédia. O Mack Sennett criou a Keystone Studios, que na época fazia bastante sucesso nos Estados Unidos, e com ele trabalhavam a Mabel Normand, essa mulher que era roteirista, que era atriz, né? Que posteriormente acabou trabalhando com o Charlie Chaplin. Nessa época eles faziam mais filmes em curta-metragem, né? Não tinha muito aquela coisa de você fazer filme muito longo, então era tudo
filmes curtos assim, então eles faziam vários filmes em pouco período de tempo assim. Em uma dessas vezes, o Mack Sennett, que é esse diretor e dono da Keystone Studios, ele estava precisando gravar um filme de comédia. Foi quando um dos atores que iam gravar o filme, um ator pouco conhecido, ele precisou faltar e tal. Esse ator ele não pôde comparecer às gravações. O nome desse ator era Ford Sterling. Foi quando o Mack Sennett decidiu chamar o Charlie Chaplin para substituir esse ator Ford Sterling. E foi nessa filmagem que o Mack Sennett acabou vendo, não só o Mack Sennett, como e outros também os grandes lá, acabaram vendo o talento do Charlie, né? A forma como ele interpretava e aquela veia cômica, né? Aquelas expressões cômicas que ele fazia. Após tudo isso, Sennett acabou contratando Charlie Chaplin para trabalhar com ele na Keystone Studios e fazer alguns filmes de comédia, todos voltados para comédia. E foi em 1914 que o Chaplin, junto com os estúdios da Keystone, mostrou o seu personagem mais lendário, né, que é o Vagabundo. Ele apareceu pela primeira vez no segundo filme que ele fez junto com esses estúdios, que foi o Kid Auto Races at Venice. Foi a primeira vez que apareceu esse personagem, né, que é o personagem icônico, que tem a bengala lá, tem o chapeuzinho engraçado e o bigode. Esses filmes que o Chaplin fez junto com os estúdios da Keystone, eles tinham toda aquela produção ainda, todo aquele esquema de comédia pastelão e aquelas coisas do Mack Sennett, né? Só que o Chaplin, ele gostava de fazer algumas coisas diferentes. Então as atuações do Chaplin acabou trazendo um pouco mais de romantismo, um pouco mais de sentimento nas interpretações dos personagens. O personagem Carlitos, o Vagabundo, teve uma aceitação muito grande por parte do público e aquele personagem ele acabou fascinando o público. Então, a partir desse momento, a partir desse sucesso inicial, o Charlie Chaplin conseguiu ter uma autonomia maior dos seus filmes e foi aí que ele começou a editar e produzir e meio que dirigir os seus próprios filmes, né? Ele atuava e também dirigia os seus próprios filmes. Durante seu primeiro ano ativo no cinema, tendo a sua liberdade, ele participou, né? Ele fez 34 curtas-metragens e um longa-metragem para o Mack Sennett. Isso quer dizer que o Carlitos fez bastante sucesso aí, então valeu, Carlitos. Mas na verdade, somente em 1915 foi que o Charlie Chaplin conseguiu ganhar a sua liberdade total para fazer o seu trabalho do jeito que ele gostava de fazer mesmo, colocar sentimento e fazer coisas maiores, quando ele assinou o contrato com a Essanay Studios. Nessa época ele começou lá a assinar para fazer filmes com esses estúdios, né? E eles tinham uma grandeza maior do que a época que ele fazia com a Keystone, né? Porque começou a ganhar mais sentimento e os filmes tinham bem mais duração do que os primeiros filmes, os primeiros curtas que ele fez com a outra produtora, com os outros estúdios, né? Então foi a partir daqui
que ele começou a fazer o trabalho como realmente ele gostava, né? E foi nesse estúdio também que o Chaplin conseguiu montar o seu elenco fixo. Tinha os atores ali que trabalhava com ele sempre nas filmagens e durante os filmes que ele ia fazer. Então ele selecionou alguns atores e ele falou, ó, esse e esse ator aqui vão contracenar comigo durante esses filmes que eu fizer com vocês. Então ele já começou a ganhar mais liberdade e escolher realmente o que ele queria nos filmes, porque ele começou a ficar mais experiente e tal, ganhando e mais rico. fama. Então ele começou mesmo a ganhar mais liberdade e fazer do jeito que ele queria os filmes dele. Nessa época, 1915 e 1916, estavam chegando nos Estados Unidos da América vários imigrantes. O cinema mudo nessa época acabou exercendo uma influência muito grande, porque o cinema mudo conseguia conversar, entre aspas assim, com várias etnias e várias línguas diferentes. Então começou a chegar muitos imigrantes. Esses imigrantes começaram a assistir os filmes do Charlie Chaplin, eram filmes extremamente engraçados, de uma expressão cômica assim brilhante. E aí foi a partir daí que ele começou a fazer muito sucesso. Em 1916, a produtora de filmes Mutual Filmes pagou uma quantia de mais ou menos cerca de $670 mil, que na época era um dinheirão na época. Até hoje mas na época era muito mais. Para o Charlie Chaplin, para ele fazer uma dúzia de filmes aí, né? Foi dado a ele total controle artístico. Ele podia criar, ele podia dirigir, ele podia atuar, ele podia fazer basicamente o que ele quisesse. E o Charlie Chaplin, na sua própria biografia, na sua autobiografia, ele cita essa época como a melhor época da vida dele e um dos períodos mais produtivos, assim, em questão artística. Basicamente, todos os filmes produzidos nessa época viraram referência. Em 1917, com o final do contrato dele com os estúdios da Mutual Filmes, ele acabou assinando um contrato para fazer 8 filmes com a First National, e foi nesse ano que o Charlie Chaplin criou seus próprios estúdios. Então ele começou a ter uma maior liberdade ainda, os estúdios deixou ele totalmente livre para fazer da forma que ele queria. E ele acabou nessa época também transformando alguns projetos dele em longa-metragem. Então quer dizer, os trabalhos dele começou a ganhar uma proporção muito maior do que era feito antes. E um dos trabalhos dele dessa época é o filme The Kid, de 1921. Esse filme trouxe a primeira estrela infantil, que foi o Jack Coogan. Esse filme ele foi o primeiro da carreira do Chaplin que trouxe a dramaturgia para o cinema, porque além de comédia tinha um clima ali de dramático, né? As pessoas mostrando mais o sentimento, não só a felicidade ou coisas para te fazerem rir. Então essa época marcou aí um novo gênero do cinema feito pelo Charlie Chaplin. Em 1919, Charlie Chaplin cofundou a United Artists. Foi uma produtora, né, que ele fundou com grandes nomes da época, grandes nomes do cinema, entre eles Douglas Fairbanks, que também era um grande nome da época. Eles decidiram fundar essa nova produtora, essa empresa cinematográfica, para fugir um pouco da consolidação de poder dos grandes produtores, né, para eles poderem entre eles ter uma liberdade criativa melhor
em suas obras. Porque eu acho que nesse período aí foi quando as distribuidoras e as grandes produtoras queriam começar a comandar nos artistas, né? Então o artista ela entrava com o seu projeto, só que aí a distribuidora ou a produtora ia querer colocar o dedo lá para fazer as alterações que elas queriam, né? Então o Chaplin já criou essa distribuidora para ele continuar sendo independente e fazendo da forma que ele queria os filmes, né? Foi nesse período que, entre ali as produções de longa-metragens do Charles Chaplin, ele fez o filme Uma Mulher de Paris, que nesse filme tem uma história engraçada, ou curiosa, né? Porque esse projeto ele foi feito justamente de um relacionamento que o Charles Chaplin teve com a Peg Joyce, que foi uma pessoa ali que ele teve um relacionamento até que forte, um período ali da vida dele. Ele ficou com essa moça que acabou gerando na história desse filme que ele lançou em 1923. Mais ou menos nessa época, em 1927, foi lançado um filme chamado O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, e foi o primeiro filme falado, assim, oficialmente. Goodbye. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. E o Charlie Chaplin ele sempre teve um certo confronto com o cinema falado, porque para ele a imagem valia muito mais, não necessitava ter a fala, a ação, né? A ação do personagem, a expressão do personagem dizia mais do que 1000 palavras, vamos dizer. Do que 1000 palavras. Então ele sempre, como ele era um personagem muito expressivo, como ele era um ator muito expressivo, ele sempre achava que a expressão era muito melhor. A ação é geralmente mais entendida do que as palavras. Assim como o simbolismo chinês, isto faz significar coisas diferentes de acordo com a sua conotação cênica. Ouça uma descrição de algum objeto estranho, um javali africano, por exemplo. Depois olhe para uma foto do animal e veja como você fica surpreso. E ainda nesse período de transição de filme mudo para filme falado, ele lançou 2 títulos com características de filme mudo, que foi o Luzes da Cidade, de 1931, e Tempos Modernos. As características ali começou a mudar um pouco, porque já existia efeitos sonoros do filme e uma trilha sonora ali. E no final de Tempos Modernos, foi a primeira vez que a gente escutou o Charlie Chaplin falar. Foi a primeira vez que a gente escutou realmente a voz do Charlie Chaplin. Eu acho que a primeira vez que você assiste e fala, nossa, Charlie Chaplin falando. Eu achava que o cara era mudo, né? Porque ele só aparecia no cinema com as expressões dele. Oficialmente, o primeiro filme falado de Charlie Chaplin foi o inacreditável e lendário O Grande Ditador, de 1940, em que o Charlie Chaplin faz uma grande sátira com o ditador alemão nazista Adolf Hitler. Esse filme é, na verdade, um ato de revolta contra o regime nazista de Adolf Hitler, que na época estava dominando a Europa. Ele já tinha invadido alguns países e a guerra já havia sido declarada em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. O filme faz várias citações aos símbolos nazistas, e também o Charlie Chaplin no filme ele interpreta
um cidadão chamado Adenoid Hynkel. Adenoid Hynkel, que são as mesmas iniciais de Adolf Hitler. Nou, straf mit zijn Hüten, sagt der Flirt. Der Flirten mit der Hüten, sagt der Flirten. Und stritt mit seinem Trotz. Als Idol der Glotzers mit seiner Tomea! Nesse filme existe uma cena clássica que foi uma cena assim genial mesmo e que deve ter deixado o Hitler puto da vida. Que é uma hora em que ele brinca com o globo terrestre. E ele brinca com o planeta Terra como se ele fosse dominar todo o planeta. Tem uma outra cena de ele fazendo um discurso e o Charlie Chaplin faz um discurso bombástico em frente à câmera, dizendo sobre a união, sobre o amor, dizendo não à guerra, e é um discurso maravilhoso assim, que tem afetado gerações e vale a pena a gente dar uma olhada aí. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos. Não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir! Para quem quer saber assim como que o Charlie Chaplin fazia suas técnicas de filmagens e tal, nos primeiros trabalhos dele, nos curta-metragem, ele não fazia um trabalho assim com um roteiro completo. Ele deixava para que as coisas acontecessem na hora. Muitas das ideias que ele tinha no próprio set. Na hora de gravar, alguns minutos, algumas horas antes, no mesmo dia, antes de gravar a cena, ele tinha as ideias e montava meio que uma coisa pronta já na hora, assim. Ele não era de um cineasta de fazer o mise-en-scène muito assim, ele, nunca foi de planejar. Uma coisa também que as pessoas que moravam perto dos estúdios onde ele gravava tudo, falavam que ele era um cara muito exigente, assim. Eles falavam que ele descontava a raiva dele e o que ele sentia, as suas frustrações, nos atores e nas pessoas que trabalhavam com ele. Eles falam que já teve cena de eles identificarem que foi gravado mais de 100 vezes para chegar no resultado que o Charlie Chaplin queria. Chaplin sempre manteve um posicionamento político meio esquerdista, ele sempre foi meio que de esquerda, assim, porque ele, se você analisar a biografia dele, a vida dele, ele veio da pobreza, ele passou muita fome, ele teve várias dificuldades com o pai alcoólatra, com a mãe dele que acabou ficando doente, e graças a essa posição ele acabou sendo exilado dos Estados Unidos. Ele lançou um filme também que chama Monsieur Verdux, de 1947, que é uma verdadeira crítica ao capitalismo modelo vigente na época nos Estados Unidos. Então, também graças ao lançamento desse filme aí, em 1947, ele foi considerado de ser um comunista, e na época já estava ocorrendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Ele acabou sendo deserdado aí, expulso dos Estados Unidos, só voltando mais tarde. Good evening. As you see, my real name is Henri Verdoux, and for 30 years I was an honest bank clerk until the Depression of 1930, in which year I found myself unemployed. It was then I became occupied in liquidating members of the opposite sex. This I did as a strictly business enterprise, to support a home and family.
But let me assure you that the career of a Bluebeard is by no means profitable. Only a person with undaunted optimism would embark on such a venture. Bom, uma outra curiosidade aí que a gente tem sobre o Charlie Chaplin é que ele não gostava muito da Academia das Artes, né? Ele não gostava do Oscar, a premiação do Oscar. No entanto, que uma vez ele chegou a ganhar um prêmio do Oscar e o que ele fez? Ele pegou a estatueta dele na saída da premiação, colocou assim, encostado da porta, para servir ali de escoro da porta e a porta não fechar. Então, a partir desse momento aí, acabou criando um conflito entre a academia e o Charlie Chaplin. No entanto, que depois desse confronto que teve aí do Oscar com o Charlie Chaplin, acabou tendo vários projetos dele, vários filmes que foram magníficos e a academia não chegou a indicar os filmes dele pro Oscar. Então acabou criando um atrito ali que ficaram meio desgostosos os dois, né? Bom, agora falando um pouco da vida amorosa do Charlie Chaplin, eu comentei com o Fernando que eu falei que eu achei que o Charlie Chaplin ele era meio pedófilo, né? Ele era um verdadeiro safadão, né? Porque todas as mulheres dele, ele teve 4 esposas, todas elas tinham uma diferença assim, de mais que o dobro da idade dele. Sei lá, né, se era por causa que ele era famoso, vai saber, né? Se a pessoa gostava dele mesmo, acabou tendo essa desvantagem, essa diferença grande de idade aí. E em 1918, o primeiro casamento dele, a esposa dele tinha 16 anos, enquanto ele tinha 28. Mas esse casamento acabou durando pouco, porque eles tiveram um filho e esse filho acabou vindo com problemas. Ele morreu 3 dias depois que o neném nasceu, então acabou abalando o casamento deles, emoções e tal, e eles acabaram se separando. Foi por causa disso que eles romperam. Aos 35 anos ele casou novamente e dessa vez a mulher dele tinha 16 anos de novo, ele catou mais uma novinha ali pro cargo dele e foi com essa esposa que ele teve 2 filhos, o Chaplin Jr. e o Sidney. Chaplin casou novamente com 47 anos, dessa vez com a Paulette. Ela tinha 25 anos, então a diferença é grande novamente. Acho que ele tinha problema com pessoas da mesma idade com ele, né? Não, ele gostava de cocotas. Tudo bem. Mas esse casamento acabou não durando muito e ele se separou mais uma vez. E foi aos 54 anos que ele finalmente encontrou a esposa mesmo que ele queria viver até o resto da vida dele, que foi a Ona Newer. Dessa vez ele catou uma menininha de 18 anos. Ele bateu o recorde, velho. 54 com uma menina de 18. E pra contar, eles casaram em 1943 e tiveram nada mais, nada menos que 8 filhos. Você já imaginou 8 filhos? O cara com 54 anos tem 8 filhos. Essa mina é corajosa. Verdade. Ao todo aí na vida do Charlie Chaplin, ele teve 11 filhos. Então a família Chaplin foi um pouco grande, né? Isso aí, não tá. Trabalhos aí do Charlie Chaplin foi no período ali entre 62 e 73, quando ele fez a trilha sonora de alguns curtas-metragens que ele lançou no começo da carreira dele. Então esse daí foi os últimos trabalhos que ele fez, inclusive de Uma Mulher de Paris foi o último filme que ele fez a trilha sonora e relançou esses filmes e esses curta-metragens nesse período, né? Porque em 77 o Charlie Chaplin começou a ter um problema físico, ele teve que começar a usar cadeira de roda, ele tinha problema para se locomover, coisa e tal. E foi na noite de Natal, 25 de dezembro de 1977,
que o Charlie Chaplin morreu dormindo. Ele teve um derrame cerebral e acabou morrendo na noite de Natal. Você já imaginou? Acho que é sonho de todo mundo morrer dormindo, né? Morrer dormindo em uma Você vai noite dormir... de Natal levado por Jesus Cristo que estava passando Nossa. por sua casa. E realmente foi um dos grandes gênios aí que acabou deixando a gente e que fez uma história espetacular no cinema e que é agraciado até os dias de hoje, tendo vários artistas aí homenageado o Charlie Chaplin posteriormente. E a gente pode ver ele, Charlie Chaplin, como um membro aí da cultura pop, da cultura contemporânea do nosso tempo. A gente nunca vai esquecer, nunca mais vai esquecer daquele andarilho vagabundo com aquele pezão pra fora, aquele bigode e aquele chapéuzinho dele e a bengala de bambu. É uma figura histórica e que nunca mais vai se apagar da nossa história aí. Então, Charlie Chaplin, esteja onde você estiver. Obrigado pelo Muito seu obrigado trabalho, por ter feito isso pelo cinema. Valeu, velho. E você é uma pessoa que vai representar muitos cineastas aí por muito tempo e você nunca vai ser esquecido. Inclusive eu. Não sei nem se você ainda tá aí, se já voltou, tanto faz. Não importa isso agora. Espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente falou aqui do Charlie Chaplin, esse grande artista, né, que foi muita coisa na vida dele. Curta a nossa página lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se inscreve no nosso canal, que tá aqui, tá aqui. Se inscreve no nosso canal, porque a gente vai continuar fazendo vídeo. Tem os gameplays da Garota Gamer aqui também, a gente vai continuar fazendo. Logo logo tem mais novidade no canal aí, então fica ligado porque a gente vai continuar aqui, vai continuar fazendo vídeo, vai ter novidade. E mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei do joinha aí. Joinha, galera. Dá joinha no vídeo. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau e obrigado, Charlie Chaplin. Tchau.